Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno, bem cedinho no sábado, oferecimento da Easy Cassino. A Easy Cassino, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal da Easy Cassino tá me informando que tem muita gente fazendo acesso, mas que não está fazendo a inscrição. Tem que fazer a inscrição. Vai lá, faz a inscrição, faz o seu cadastro e vai lá em cima no bônus para jogar e use o AV 2022, está aqui, ó, AV 2022, para você ganhar dinheiro nos jogos de cassino tradicionais. Por exemplo, usando o AV 2022, eles fazem a dobra. No primeiro depósito, já fazem a dobra do seu dinheiro. E você pode ganhar, por exemplo, 50 giros na roleta, que é um jogo muito bacana, tradicional de cassino. Tem outros jogos também muito legais. Procure a Easy Cassino. A Easy Cassino é parceira e ela meio que desafiou. Eu não acredito muito que esse pessoal vai querer entrar, não, os vascaínos. Eu falei, ó, não desafie a torcida do Vasco. Então vamos lá, galera, fazer o cadastro, fazer lá o uso do bônus, faça a sua aposta, ganhe seu dinheiro, vale muito a pena. E olha, é bem divertido, é muito bacana. A Easy Cassino, parceira, você vai ter no primeiro comentário aqui o link para você acessar. Eu quero falar hoje sobre esse rapazinho que tá aqui, ó, do meu ladinho. Ó, ele aqui, ó. Do lado do filho dele, Carlito Palácios, que ontem foi tema de discussão por conta de um problema que ele se envolveu no Chile, através de uma situação envolvendo a ex-mulher, que ele foi pegar o filho, que tá aí na tela, menino lindo de 2 aninhos. E o Palácios teve uma discussão séria com a ex-mulher e que acabou sendo, segundo a ex-mulher, levado para um lado perigoso. Ela achou que estava sendo ameaçada de morte, transcreveu alguns diálogos de WhatsApp que realmente mostram um tom mais agressivo do Carlito Palácios e ela levou a denúncia a uma delegacia. E lá o negócio é imediato, é brabo. E foram na casa do Palácios para levá-lo para a delegacia, porque há uma estatística de feminicídio no Chile muito sério, muitas mulheres são mortas, são atacadas, e há uma preocupação muito grande das autoridades do Chile, porque isso é uma prática que não deve acontecer, realmente não pode acontecer, porque mulher, ela merece um tratamento correto, direito, mas isso às vezes extrapola por conta da paixão. Há uma reportagem feita pelo Correio Brasiliense que diz que mais de 40% das mulheres afirmam ter sofrido violência no Chile, segundo pesquisa. O presidente do Chile, inclusive, fez um comentário: às vezes não é somente a vontade dos homens. Ao promulgar a nova legislação que aumenta penas para crimes do gênero, o empresário neoliberal Sebastião Pinheira disse que também é preciso haver vontade da mulher em não ser abusada. O presidente chileno, entre a primeira-dama Cecília Morel e a ministra da Mulher, Isabel Plá, acabou falando isso. E é uma preocupação porque no Chile e no mundo o ataque às mulheres é algo extremamente comum. Mas não é um assunto precípio agora, apesar de ser muito importante a gente discutir isso, porque envolve um atleta do Vasco. O nosso nicho aqui é o Vasco. E a gente junta algo que é discutido e tem que ser discutido sempre pela sociedade, não ao feminicídio, não à agressão e morte às mulheres por conta de maridos ciumentos, maridos possessivos, maridos loucos, homens loucos, isso não existe. Mas pelo fato de ter também atingido, teoricamente, porque é a denúncia da mulher, até que se prove o contrário, vai a julgamento, vai sim o Ministério Público, mas, como eu disse ontem no News, eu não posso fazer, e acho que ninguém pode fazer, um pré-julgamento. Eu já vejo algumas pessoas, não, ele não pode voltar para o Vasco, não, ele fez isso. Calma, gente. A gente costuma pré-julgar tudo que a gente acha que é. Não, a gente precisa esperar que quem de direito faça a justiça. A justiça. Então, enquanto isso, existem fatos, mensagens e possíveis ameaças. O Carlito Palácios depois foi ao seu Instagram,
disse claramente que nunca faria isso, de ameaçar a mãe do filho dele, enfim. São versões, mas a gente não entra em julgamento. O que eu quero levar aqui em consideração é que esse rapaz precisa de ajuda. O Vasco, dentro de um assodamento que hoje está aí, o torcedor está cobrando, quando recebeu os 70 milhões do empréstimo ponte da 777, foi induzido por essa pressão que a torcida principalmente faz, que a imprensa faz, de usar parte desse dinheiro para contratar. Um clube que, quando recebeu esse empréstimo ponte, estava em situação pré-falimentar, como está há muitos anos. E esses 70 milhões seriam necessários para fazer pagamentos, para pagar contas emergenciais. Até se discutiu à época que teriam feito um pagamento ao presidente do Vasco, Jorge Salgado, por conta do mútuo antigo, que não seria essa hora, a velha briga política do Vasco. Mas, por pressão, pegou-se 10 milhões desses 70, aproximadamente, e comprou-se o Palácio ao Internacional de Porto Alegre. Alguém disse, olha, o Palácio é muito bom. Ele veio para o Internacional, e eu me lembro a época que eu entrei em contato com uma pessoa que estava no Internacional, quando o Carlito Palácios chegou, e essa pessoa me disse, o Vasco contratou o Palácios, Flávio? Eu falei, contratou. Tem certeza? O Palácios, ele me parecia até um ser de outro mundo, porque ele era completamente fora de tudo, até comer era difícil para ele, até ter hábitos alimentares. Ele é muito das coisas sem regra, videogame, salgadinhos, coisas desse tipo. E não entrava em forma, porque veio da União Espanhola precedido de muita fama e números, verdadeiramente bem. Mas veio para a aventura brasileira, porque sabe que daqui ele tem muito mais espaço lá fora do que jogando na União Espanhola. E o futebol chileno não investe como fez o Internacional. Então, criou-se uma expectativa de que ele poderia ir bem no Inter, mas não foi, ficou muito tempo na reserva, aquela coisa toda. Ele, inclusive, na apresentação oficial, eu estive na apresentação oficial dele no CT Moacir Barbosa, ele falou claramente que no Internacional não tinha sido muito bem tratado, tinha uma mágoa, mas veio para o Vasco. E ele tem talento. Aí é uma opinião pessoal minha, ele tem talento. Eu me lembro de um jogo contra o Sport Recife, aqui no Rio, que o Vasco empata em 0-0 no Maracanã, que o Nenê não joga e o Palácios o substitui. E olha, ele tentou aquele meia de enfiar bola, mas aí era o Getúlio, e aí era o Raniel, não dava, não tinha como, era difícil dialogar, ele falava A, os caras falavam Z. Então, mas a gente via no trato da bola, no ajuste, ele fez alguns jogos muito emblemáticos, aquele jogo com o Criciúma, ele entrou em São Januário no final, e ele chamou o jogo para ele, dando carrinho, dando porrada, reclamando, puxando o time, jogando como um segundo volante, que inclusive o Jorginho colocou no jogo com o Sampaio Correia. E que ele não foi bem. Ele disse durante a semana, é uma posição meio estranha para mim, mas eu vou. Claro, ele quer jogar, então ele tem talento, ele tem disposição, ele é um jogador de capacidade. Emagreceu, ficou magro, entrou numa dieta legal, me parece ter um entrosamento bom com o grupo, mas nitidamente, quando aparece uma situação como essa, me remete muito ao Fred Guarim. Porque o Guarim chegou aqui no Brasil da mesma forma, claro que com muito mais fama do que o Palácios, mas cheio de problema na cabeça. E esse foi o grande motivo dele sair do Vasco. E olha, é um azar danado, né? O Vasco só pega jogador problemático que vem de fora, porque a gente teve aí o Guarim, agora tem o Palácios. A gente precisa, né, experimentar um gringo menos problemático. Tudo bem, o Germancano menos, mas tá aí o Benítez também, cheio de problema não familiar, mas problema de peso, lesão, cheio de dodói, né? Mas o Palácios foi uma aposta que deu errado. Absolutamente deu errado. Claro que deu. Ele não rendeu aquilo que ele podia, apesar de que, na minha visão, volto a dizer, é um jogador que pode ajudar o Vasco. Acho. Ele preenche uma vaga de estrangeiro, sim. Mas é um jogador selecionável. É um jogador de seleção. Um jogador que joga numa seleção importante da América do Sul, que é o Chile. Chegou mal aqui, gordo, fora de forma, mas foi melhorando e no final ajudou. Mesmo que não muito, mas ajudou. E acho que com a pré-temporada ele pode ajudar. Mas eu acho que é fundamental que se descubra o que esse menino tem, porque esse problema dele pessoal vai atrapalhar a carreira dele. E é triste porque o Fred Guarim, quando teve esse problema, já era no final da carreira e já parou de jogar. O Palácio tem 22 anos, cara.
Ele é muito novo. Olha só a cara de guri que ele tem. Olha a carinha dele de guri. Aí, cara de menino que ele tem. E ele me parece ser um bom menino. Um bom cara, assim. O cara que tem as reações como ele teve naquele jogo com o Grêmio, que o Vasco empata e ele mete uma bola na trave. Eu acho que passou na cabeça dele o Grenal, dele ter jogado no Inter e de repente ele teve a chance de fazer um gol e ele desaba, ele chora. Aquilo ali me passa problema psicológico. Claro que passa. Ele não tá bem de cabeça. E o futebol é um escape para ele. Aquilo ali, eu fiz um comentário aqui de manhã uma vez falando sobre isso e ele me mostrou ali claramente que ele se cobra demais, ele está se cobrando muito, ele está se cobrando um resultado, porque o povo dele, ontem nós botamos um companheiro, Samuel Ferreiro, de um jornal de Santiago do Chile, que me disse isso, eu perguntei qual é a expectativa, e os chilenos têm expectativa. O fato de ele querer jogar ainda no Brasil, numa liga muito mais forte que a chilena, dá aos chilenos uma certeza, não, ele vai ficar bem. Eles creem nisso, eles acreditam nisso, porque tem a imagem dele lá de trás, no União Espanhola, quando ele jogou muito futebol. Então eu acho que o Carlito Palacios é um talento, mas é um talento que está sendo desperdiçado por culpa dele. E acho que seria muito legal o Vasco, mais uma vez, eu sei que está dando, mas tem que dar esse apoio. Ele está de férias, ele faz o que ele quer, o clube também não tem a obrigação de estar de babar o dia inteiro, mas eu acho que se quer ficar com ele, traz ele para cá. Mas eu ontem discutindo com o Tanner, que era o nosso, Tanner Bittencourt, que é o nosso membro, aliás, participou muito bem do News, nós falamos uma coisa que eu acho que seria interessante. Ele tem 5 anos de contrato com o Vasco, empresta para o Colo-Colo, talvez faça bem a cabeça dele, talvez ele jogue uma boa temporada lá. Acho que é errado para ele, porque ele vai retroceder, vai voltar para um futebol de segunda linha. O Colo-Colo não vai brigar por nada. Ah, tudo bem, o Vasco também não vai, mas o Vasco é muito mais pujante, dá muito mais repercussão. Se ele fizer uma boa temporada aqui no Vasco, ele vai lá para fora. E eu sei que isso deve também estar baratinando a cabeça dele, deve estar pensando assim, poxa, mas vou voltar pro Chile, cara. Porra, eu quero jogar aqui, eu quero daqui lá para fora. Ele deve se cobrar muito em relação a isso. Mas ele é um jogador, é um ser humano que precisa de ajuda. E olha, é até legal isso aqui, volto a dizer, daquilo que o rapaz uma vez comentou, não é um comentário de autoajuda não, tá, gente? Não é não. Mas se alguém se identificar, que bom, é um serviço que a gente faz. Não deixe de olhar para essas pessoas, cara. Tem muitas vezes que tem pessoas próximas a você que escondem problemas, que escondem dores de cabeça, escondem principalmente problemas psicológicos, cara. Problemas sérios. Outro dia eu estava vendo um depoimento da jornalista Janaína Xavier, que era do Sport TV, e ela comentando algo assim inacreditável. Ela estava apresentando um programa, o Sport TV News, e de repente começou a sentir mal. Taquicardia, ela é jovem, saudável, bonita, atleta. Começou a se sentir mal, começou a sentir um aperto, mandou uma mensagem de WhatsApp para o editor e disse assim, eu vou desmaiar aqui, para o programa. Ela conseguiu encerrar o programa e entraram vários paramédicos, levaram ela para o hospital, fizeram um exame geral nela, viraram ela do avesso. Sabe o que ela teve? Crise de ansiedade, que é algo que mata muita gente no mundo. Você sabia que o suicídio é algo que mata muitas, são índices altíssimos? E volto a dizer, isso aqui não é um vídeo de autoajuda não, mas se a gente puder usar esses exemplos nossos, que estão próximos da gente, o Palácio está do nosso lado, é jogador do Vasco, e está vivendo nitidamente um problema sério de cabeça, que de alguma forma eu acho que o Vasco pode ajudar. Sim, o Vasco pode dar uma mão a ele, ou emprestando, ou dando moral a ele, ou fazendo ele ficar forte, sabe? Ele não vai se reconciliar com a ex-mulher. As brigas vão continuar, mas alguém que diga, cara, faz um acordo, resolve isso, paga uma pensão melhor, é da vida. Cuida do teu filho, fica junto, você vai sentir saudade. Olha, eu vejo assim escarrado o Carlito Palacios com o Guarim, porque era a mesma coisa, a mesma história. Uma mulher que ele gostou, que ele se separou, que não queria levar os filhos. E ele ficava no Brasil sozinho e começou a se deteriorar. Veio a pandemia e aí piorou. Então, essas pessoas provam, esses jogadores provam que eles são seres humanos, que eles precisam, às vezes, o torcedor bate muito, critica muito, às vezes nós na imprensa, eu também faço meia-culpa, principalmente dos meninos, que os mais jovens, que
sofrem uma carga muito grande e eu sempre peço desculpa e falo, cara, desculpa, mas jogar no Vasco é duro. Sim, a gente tem exemplos aí de Bismarck, de William, de Sorá, de gente que a gente convive no dia a dia e que passou muito por isso. E aí, de repente, a gente faz uma cobrança muito dura, mas esses caras são seres humanos, cara. Vocês lembram da entrevista do Juninho aqui no canal? No ano passado, uma entrevista bombástica, emblemática demais, cara. Ele falando dos problemas, ele deu uma primeira resposta quase 40 minutos. Ele fez um podcast, um stand-up, falando do que ele rolava, do pai, da mãe, isso, e que o pai queria bater nele, que tinha padaria, tinha um treino, ele treinou no Flamengo, voltou, sabe? Você fica pensando assim, gente, a gente tem até que pensar se esses meninos merecem receber tanta pancada. Tudo bem, são profissionais. Eu, se fizer um vídeo ruim aqui, se der uma informação ruim, muita gente vai criticar. Mas também ninguém sabe se eu estou bem de cabeça, se aconteceu alguma coisa comigo ou com alguém da minha família ou no dia a dia. Mas é isso, a gente é profissional, a gente tem que relevar isso. As pessoas, vocês não têm obrigação de saber disso. Mas vocês me conhecem, a gente precisa conhecer mais esses caras também. A gente precisa entender mais desses caras. E o problema que o Palácio está passando, por mais que seja um problema, volto a dizer que a gente não tem que julgar, que se ele fez, ele tem que pagar. A justiça vai dar essa punição a ele. É ele que tem que discutir com a justiça chilena. Se ele fez. Se ele não fez, tudo bem, mas mesmo assim ele precisa de ajuda. O futebol dele vai ajudá-lo. Os amigos, as pessoas no redor precisam ajudá-lo. O Palácios é um exemplo para vários jovens que às vezes acham que a vida é assim, passa, que a vida ela pode ser tratada de uma maneira mais dura. E aqui eu falo assim por experiência, e volto a dizer, não é um vídeo de autoajuda, por favor. Mas outro dia eu conversava com meu amigo Anderson Ruiz, que é membro do canal aqui, somos contemporâneos, ele é um pouquinho mais velho que eu, e a gente ficava pensando aqui que hoje, por exemplo, se você levanta para uma senhora sentar ou para uma grávida sentar num metrô, as pessoas te olham como se você fosse um ET. Esses parâmetros se perderam e você é o velho, sabe? A gente que gosta muito da nossa mulher, as pessoas acham que a gente paga pau, né? É o termo. Não, eu sou apaixonado pela minha mulher, eu amo a minha mulher. Eu abro mão de muita coisa por conta dela. E ela sabe disso. Às vezes eu abro mão do meu futebol e ela diz, não, pode ir, você gosta, é a tua vida, é a tua profissão. Sabe, eu tô numa sexta-feira à noite fazendo o meu programa, hoje de manhã vou ver futebol e ela tá ali, cara. Então, não é um parâmetro diferente. Eu gosto dela como a gente gosta de alguma coisa, mas parece que essas situações parece que se tornaram muito pueris, muito básicas, sabe? Muito tolas. As pessoas levam tudo muito pro lado pessoal e não é assim. E eu estou falando isso porque me preocupa muito, porque eu vejo um jovem como Carlito Palácio e vejo muitos jovens como você, cara. Você que às vezes vem pro chat para escrever um monte de coisa sem necessidade. Ontem um rapaz escreveu no chat, Roberto Dinamite morreu, estava no GE. Por que isso, cara? Para que isso, cara? Qual é a razão disso, Jesus? Eu não consigo entender isso. É o que? É achar que isso é engraçado? Você, cara, é igual o Carlito Palácios. Você pode estar com um problema. Sim, isso é um problema psicológico. E eu acho que quando a gente fala isso aqui e alguém que escreve é um vídeo de autoajuda, ironizando, não, amigo. É que o futebol ensina também o dia a dia pra gente, o esporte traz exemplos. A nossa vida não é a única vida que há no mundo, a gente não tem uma vida no nosso umbigo. Existem coisas ao nosso redor que a gente precisa entender, que a gente precisa conviver. Então, quando eu vejo uma situação dessa como o Palácios, eu não consigo não ter pena dele. Volto a dizer, se ele fez alguma coisa, ele tem que pagar, mas eu tenho pena. Porque ele chega numa situação como essa porque ele é um desamparado. Porque ele é um cara que provavelmente, eu me lembro do Ronaldo Fenômeno, que casa separa, e sempre tem alguém do lado querendo fomentar uma discórdia, sempre tem alguém querendo arrumar algum problema com ele. Inveja, cara. Porque é isso, porque o cara cresceu, porque o cara fez uma vida bacana, porque o cara é um baita de um atleta, sabe?
E como todos esses meninos, esses jovens que crescem, também são cercados de uma grande inveja. Porque muitos queriam ser igual a eles, ganhar o dinheiro que eles ganham, ter a fama que eles têm. É o caso do Neymar, a mesma coisa do Neymar. Eu, por exemplo, quando faço uma crítica ao Neymar, é a bola dele. Agora, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. A gente viveu um momento agora de política no Brasil. E aí, porque o Neymar apoiou o candidato A, não apoiou o candidato B, quem votou no B quer que o Neymar não jogue a Copa do Mundo. Sabe, gente? Isso é muito triste, isso é muito ruim, cara. Sabe? É uma coisa assim, você desejar um mal a alguém, porque alguém não tem a mesma opinião que você. Ora bolas, que mundo é esse? Que sociedade é essa? E é isso, Carlito Palacios. Não dá pra gente julgá-lo. Ele chegou a esse ponto exatamente por isso, porque ele ouviu isso durante a curta vida dele. Sabe? Eu me lembro muito do Denner, da mesma forma, que era um menino rebelde, era um menino assim, muito parecido com o Palácios, mais introvertido, mais quietão, e que a gente sabia que tinha muitas coisas na cabeça. Já tinha filhos, já jovem, muito, não um filho, não filhos. Que é o que acontece com muitos desses meninos. Então, eu só estou querendo fazer um comentário a respeito do Palácio porque eu me preocupo. Porque não só com o Palácios, mas com o jovem em geral, com as pessoas em geral. Então, alguém na sua vida que esteja ao seu lado, cara, procura entender isso. Às vezes essa pessoa está com problema. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, talvez, com o Palácio. É difícil, né, cara? É muito difícil. A paixão, ela passa por cima disso tudo, exacerba isso tudo. Mas é um exercício que a gente tem que fazer, tentar relevar certas coisas, entender um pouco o ser humano, não achar que todo mundo tá de sacanagem com a gente. Quando algum jogador não joga bem, esse cara tá de sacanagem. Será? Será que ele não tá com algum problema também? Como um dia a gente não rende no trabalho e também não tá? E até eu tenho que fazer esse exercício. Tô me colocando, fazendo meia-culpa. A gente vai amadurecendo também. Chega com 50 e poucos anos, mas mesmo assim a gente aprende todo dia. E acho que um exemplo desse é preocupante, porque ele aqui no Vasco já estava com problemas, ele teve problemas no Inter, volta ao Chile e está com problemas. Vamos ajudar o Palácio, cara. Vamos ajudar o Vasco. Tentar ajudá-lo a ser um menino de sucesso, cara. Que não jogue no Vasco, vá pro Colo-Colo. Empresta, faz isso por ele. Depois recupera o dinheiro lá na frente. Acho que isso é importante, cara. Isso precisa ser dito. Tá ok? Vamos curtir a Copa do Mundo hoje. Lá no canal Atenção Vascaínos, daqui a pouco tem o Jean Faísca. Com Faísca tem umas dicas legais aí. Fica lá ligado no Jean Faísca. E depois tem o Boletim AV no final da tarde. E amanhã a gente tá aqui também no Acorda Vascaíno. E a qualquer momento aqui no AV+, pode pintar um vídeo se tiver alguma informação importante. E amanhã a gente vai ter o Arquibancada do AV e ter uma matéria especial com o João Correia. Aquele português que saiu do Vasco, fiz uma matéria com ele há quase 2 meses, vou reproduzir amanhã, tem muita coisa boa ali que ele vai falar. Ok? Grande abraço, um ótimo sábado, fiquem com Deus, cuidem dos seus. Tchau, turma.